Olá pessoal, estamos dando início a mais uma Manhã com Cristo. Hoje, dia 7 de dezembro, segunda-feira, começando mais uma semana. A mensagem de hoje do Emmanuel é Pacificação, que está no Livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 21. Vamos ler aqui a mensagem, para depois nós fazermos um breve comentário. Escutaste interrogações condenatórias em torno do amigo ausente. Informaste algo com discrição e bondade, salientando a parte boa que o distingue, e sem colocar assunto no prato da intriga, e edificaste em silêncio a harmonia possível. Surpreendeste pequeninos deveres a cumprir, na esfera de obrigações que te não competem. Sem qualquer impulso de reprimenda, atendeste a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza de que temos distrações lamentáveis. Anotaste a falta do companheiro. Esqueceste toda a preocupação de censura, diligenciando substituir em serviço sem alardear superioridade. Assinalaste o erro do vizinho. Foges de divulgar-lhe a infelicidade e dispõe-te a auxiliá-lo no momento preciso, sem exibição de virtude. Recebeste queixas amargas a te ferirem injustamente. Sabes ouvi-las com paciência, abstendo-te de impelir o irmão do caminho às teias da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las. Caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida. Toleras serenamente todos os golpes sem animosidade ou revide, e respondendo com mais ampla abnegação no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz dos teus detratores. Descobriste a existência de companheiro iludido ou obsidiado, que se fazem motivo de perturbação ou de escândalo, no plantio do bem ou na seara da luz. De certo, não lhes aplaudes a inconsciência, mas não lhes agravas o desequilíbrio, através do sarcasmo, e oras por eles, amparando-lhe o reajuste pelo pensamento renovador. Se assim procedes, classifica-te em verdade entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo afinal que a criatura humana isoladamente não consegue garantir a paz no mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. É muito bacana, mais uma mensagem interessante do nosso querido Emmanuel, que é a mensagem de pacificação, né? É interessante que ele vai colocando aqui algumas situações e vai dizendo qual é a conduta que seria a adequada. E ele vem descrevendo várias condutas aqui, né? Ele fala aqui, por exemplo, escutaste interrogações condenatórias em torno do amigo ausente. Aí ele fala, né, que é importante a discrição, a bondade, salientando a parte boa que distingue esse amigo, né? Não botar fogueira, mas olhar o lado bom que ele tem também. Ele fala, né, sem colocar no prato da intriga, edificando o silêncio, a harmonia possível. E, numa situação dessa, qual é a nossa atitude? É evitar colocar Marlene na fogueira, mantendo o equilíbrio, evitando aumentar mais a malicência, a fofoca, seja lá o que for. E ele fala aqui, ó, surpreendeste pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações que te não competem. Quantas e quantas vezes nos nossos trabalhos, nas nossas casas, nas nossas atividades em si, a gente observa que um companheiro ou outro esqueceu pequenas tarefas e que acabam caindo no nosso colo. Ao invés de fazermos alarde, reclamarmos, ficarmos criando uma situação, vamos fazer isso, vamos cumprir isso. E depois, se for possível, vamos conversar com esse amigo, alertando ele do esquecimento. Ponto final, e vamos seguindo em frente. Vamos aqui. Anotaste a falha do companheiro. Esquece toda a preocupação de censura, diligenciando, substituir em serviço sem alardar superioridade. A gente anota que houve uma falha. Não vamos querer mostrar com isso porque nós fizemos no lugar que somos superiores ou que somos mais responsáveis, nada disso. Simplesmente vamos tentar resolver a situação. No momento a situação precisa ser resolvida. A gente resolve e depois a gente conversa. Tenta orientar. O caminho aqui é orientação e não
chamar atenção, brigar, fazer, não, tentar não ir por esse rumo, né? Assinalaste o erro do vizinho. A gente olha muito pro lado dos outros, né? Olhamos muito o que o vizinho está fazendo, o que não está fazendo, se está certo, se está errado. A gente muitas vezes quer se olhar para dentro das nossas próprias casas, quais são os erros que nós estamos cometendo. E ele fala aqui, foge de divulgar a infelicidade e dispõe-te a auxiliá-lo no momento preciso, sem exibição de virtude. Vê que ele coloca sempre a humildade, sem superioridade, sem exibição de virtude. O que ele fala aqui é que a gente deve auxiliar. Se a gente observou, primeiro, a gente não vai divulgar. Porque vira fofoca. Esse é o grande problema da humanidade. A pessoa vê um fazendo o outro, começa a fofoca, maledicência, então a gente tem que tentar evitar isso. Caluniaram-te abertamente, incendiando-te a vida. Ele fala, tolera serenamente todos os golpes sem animosidade ou revide, respondendo com mais ampla abnegação no exercício das boas obras, dissipas a conceituação infeliz do seu adversário. A gente agindo com tranquilidade, com harmonia, não precisa revidar. O tempo explica, o tempo vai mostrar quem está certo e quem está errado. Então por que partir para uma briga, partir para um revide? Isso não leva a nada. E vamos lá, continua, mano. Descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsidiados, que se fazem motivo de perturbação ou de escândalo, no plantio do bem ou na seara da luz. Isso a gente encontra em todos os cantos. Nas nossas casas, entre os nossos amigos, nas nossas instituições e tantas coisas. E aí? O que nós vamos fazer? Vamos sair criando problema para eles? Aqui a gente não pode aplaudir a inconsciência dos outros, é claro, não tem cabimento isso, mas não lhes podemos agravar o desequilíbrio. Através do sarcasmo, ficar debochando, o que ele fala para que nós oremos por eles, amparando-lhe o reajuste pelo pensamento renovador. Vamos jogar bons pensamentos, fazer prece, pedir que a espiritualidade o auxilie, para que ele consiga se reequilibrar e sair desse processo de ilusão, de obsessão. Isso que a gente tem que fazer. E aí ele fala, se assim já procedemos, classificamos-nos entre os pacificadores que Jesus anota lá no Sermão do Monte, que ele divulga no Sermão do Monte. É uma reflexão que deveríamos fazer todo dia. Estamos começando aqui, dia 7, segunda-feira, uma semana começando, a gente deveria fazer uma reflexão sobre isso. Durante a minha semana, situações como essas que ocorrerem, que vão ocorrer, ocorrem. Não digo todas, mas vão ocorrer pontualmente uma situação ou outra. Vamos agir dentro desses moldes e aí estaremos nos preparando para ser pacificadores do mundo e auxiliar Jesus na tarefa de evangelizar e transformar a Terra. Esse é o caminho. Então, ficamos por aqui. Um bom dia para vocês, uma boa semana e que amanhã possamos mais uma vez estar aqui reunidos, falando sobre a nossa querida Manhã com Cristo, comentando uma passagem aí do Emmanuel, acerca do Evangelho de Mateus, que a gente está agora nesse momento com o Evangelho de Mateus, para que o dia sempre esteja um dia em paz, de harmonia e bastante serenidade. Até amanhã, se Deus quiser.